Ah, E foi um resultado construído com bastante competência pelo Guarani. O Guarani teve menos posse de bola, chutou menos bolas para o gol do Avaí. teve menos escanteios. Os números foram favoráveis ao time do Avaí, que não pressionou tanto. Teve volume porque o Guarani, depois que fez o segundo gol, Edu e ouvintes da Bandeirantes, adotou uma estratégia de jogar no contra-ataque. Baixou suas linhas, ficou ali o Guarani esperando o time do Avaí para tentar encaixar um contra-ataque. E se não fosse a falta de precisão no segundo tempo desse contra-ataque que saiu, o Guarani teria feito 3-1, no mínimo. Então o Avaí, tudo, você veja como é que é o futebol, né? Ter tomado o gol logo no início do primeiro tempo mudou a característica do primeiro tempo. Criou muita dificuldade pro Guarani, porque você, jogando contra um time desesperado contra o Avaí, você sai a 4 minutos e toma um gol da maneira que o Guarani tomou, o Guarani, para voltar da partida, no primeiro tempo, demorou uns 20 minutos. Não é? Aí veio a torcida junto, aquela festa toda, não é? E no primeiro tempo o Guarani demorou para se equilibrar na partida. E ainda bem que esse gol de empate saiu no apagar das luzes no primeiro tempo. Porque o Guarani não fez uma grande primeira etapa, porque o jogo estava muito difícil, muito intenso, muito físico, não é? Um jogo muito picotado, o Avaí querendo, né, tanto o Cortez quanto o Wellington apitar o jogo todo, encher o saco do árbitro a todo momento. Isso dificultou muito a vida do Guarani, não é? O Isaac encaixotado, o Derek saiu machucado, não é? Foram uma série de aspectos que aconteceram no primeiro tempo que não permitiram que o Guarani jogasse o futebol que ele normalmente joga. Veio o intervalo de jogo, o empate 1-1, e eu percebi que o Humberto reposicionou o time e também, não golpe de sorte, né? O Guarani voltou para o segundo tempo para buscar o segundo gol. E logo no início do segundo tempo, a 3 minutos, o Guarani faz com o Bruno José o segundo gol. Aí o jogo mudou mesmo, não é? O Guarani fez o segundo gol e depois dos 10, 12, 15 minutos trouxe as suas linhas para trás e definitivamente já mandou o recado para o Avaí. Aqui vocês não vão entrar e nós vamos jogar no contra-ataque. E só não saiu o terceiro gol pela falta de precisão e de capricho de alguns lances que o Guarani teve a oportunidade para fazer. O Avaí tentou desorganizadamente, não é? No desespero, o gol de empate, jogando bolas de qualquer jeito para a grande área, acabou dando muita vantagem para o Lucão, para o Alan Santos, que fizeram uma bela partida, consagrou os zagueiros do Guarani, não é? E não foi assim de maneira muito... Não foi uma pressão, foi mais volume de jogo, mais posse de bola, mas foi muito mais pela estratégia que o Guarani adotou no segundo tempo do que competência do próprio Avaí. O jogo mostrou para mim que o Guarani tem um elenco muito interessante, a dificuldade que aconteceu, não é? Sem contar com o Matheus Bueno no meio campo, substituído pelo Lucas Araújo, criou certos problemas para o Guarani, que muitas vezes não teve aquela fluência costumeira de toque de bola, de transição de ataque, mas foi compensada com muita disposição do Lucas, que fez, dentro da característica dele, um jogo até razoável. Gostei muito do Matheus Barbosa, acho que fez uma partida muito legal, entre outros jogadores. Enfim, não dá para discutir, venceu a partida quem teve a melhor estratégia, a melhor execução, a melhor disciplina, e o Guarani mandou um recado para o campeonato. Está muito forte, está preparado e vai brigar em cima. É uma vitória que dá muita moral e com toda certeza, Edu, no jogo de quarta-feira contra o Ceará, com refletor novo, painel eletrônico novo, nós teremos, além de um grande público, um time que vai encarar com certeza o Ceará de igual para igual, buscando mais uma vitória. Hoje, essa vitória foi construída com muita competência, Edu.